Olá! O direito brasileiro passou por uma verdadeira revolução, quase silenciosa, uma mudança radical de foco. A lei, que antes olhava para as coisas, para o patrimônio, hoje olha para as pessoas. A gente vai mergulhar nessa história para entender como um sistema construído para proteger bens se transformou para colocar a dignidade humana no centro de tudo. E o ponto de partida é essa pergunta. Pensa bem, o que acontece quando a lei mais importante de um país, a Constituição, vira uma página, mas as leis que regem a nossa vida cotidiana, casamento, contratos, propriedade, continuam presas no passado? Por décadas, o Brasil viveu exatamente esse conflito. Como é que se resolve uma tensão dessas? Para a gente entender essa virada, primeiro precisamos conhecer o antigo rei do pedaço, o Código Civil de 1916. Por quase um século, ele não era só uma lei qualquer. Ele era, na prática, a constituição da vida privada. Era ele quem ditava as regras de quase tudo, com uma autoridade que era praticamente inquestionável. Essa ideia de ter um código civil, claro, não surgiu do nada. É uma longa história que vem lá do direito romano, passa pela Revolução Francesa e finalmente desembarca no Brasil. Mas o que importa pra gente aqui é o seguinte: quando o nosso primeiro código saiu do papel, lá em 1916, ele já nasceu com um DNA muito específico, uma cara bem europeia do século XIX, individualista e patrimonialista. E essa metáfora aqui do jurista Nelson Saldanha ajuda a gente a entender perfeitamente a mentalidade da época. O direito privado, que era o do Código Civil, era visto como um jardim particular. Lá dentro, na sua vida, você podia fazer o que quisesse, desde que a lei não proibisse expressamente. Já o direito público, da Constituição, era a praça pública, um espaço controlado pelo Estado onde você só podia fazer o que era permitido. E o ponto-chave: esses dois mundos, o jardim e a praça, não se misturavam. E aqui tá o pulo do gato. Na vida real, no dia a dia, na hora de casar, de alugar um imóvel, de fazer um negócio, a lei que realmente valia, que mandava, era o Código Civil. E a Constituição Federal? Essa era vista como um documento abstrato, uma coisa lá de Brasília, para os políticos discutirem, que não tinha permissão para entrar no jardim da vida privada de ninguém. Agora, se tem um número que revela a alma daquele código, é esse aqui, presta atenção. Nas regras sobre a tutela, que é a lei feita para proteger uma criança órfã, de 24 artigos, 23 falavam sobre como administrar o patrimônio, os bens, o dinheiro da criança. E apenas um único artigo falava dos deveres do tutor com o bem-estar da pessoa da criança. A mensagem era cristalina, né? O patrimônio vinha em primeiro, segundo e terceiro lugar. As coisas de fato importavam mais que as pessoas. Só que, como todo reinado, o poder absoluto do Código de 1916 não ia durar para sempre. O mundo foi mudando, a sociedade brasileira foi se tornando muito mais complexa, e aquela armadura de ferro super rígida do código começou a não dar mais conta da realidade. Ela começou a rachar. Essa crise veio de várias formas. Primeiro, o código era engessado demais. A solução que arranjaram? Começaram a criar um monte de leis específicas para cada assunto novo, um processo que os juristas chamam de pulverização. O problema é que essas leis novas, esses microsistemas, ainda nasciam com a cabeça velha, continuavam focadas no indivíduo e no patrimônio. O grande jurista Orlando Gomes resumiu a situação de forma genial. Ele basicamente disse, olha, o Código Civil não é mais o sol do sistema. Ele perdeu o posto de lei central. O direito privado estava todo fragmentado. Era preciso uma nova norma, uma norma hierarquicamente superior, para conseguir reunificar o sistema e colocar ordem na casa. E essa norma, ela estava a caminho. E é aqui que a nossa história tem o seu grande ponto de virada. Com a redemocratização do país em 1988, surge a nova Constituição Federal. E ela não era só mais uma carta política, não. Ela foi uma verdadeira revolução que ia chutar a porta do jardim privado e mudar as regras do jogo para sempre. O nome técnico para esse fenômeno todo é constitucionalização do direito civil. Pensa que o centro de gravidade do sistema migrou, ele mudou de lugar. Saiu do Código Civil e foi para a Constituição. A partir dali, a regra do jogo era clara. Toda e qualquer lei privada, todo contrato, toda relação teria que ser lida e interpretada através das lentes, dos valores da Constituição. Foi uma virada de chave completa na mentalidade. O Código de 16 era o código do ter, totalmente focado no patrimônio, no individualismo. A Constituição de 88, por outro lado, é a Constituição do ser, centrada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade e na igualdade. O choque entre esses dois mundos era simplesmente inevitável.
Bom, com a Constituição trazendo todo um universo de novos valores, o velho Código de 1916 virou uma peça de museu, completamente defasado. Ficou óbvio que o Brasil precisava de um novo Código Civil, um que falasse a mesma língua da Constituição. E foi nesse contexto que nasceu o projeto que viria a ser o Código de 2002. E esse novo código não foi construído de qualquer jeito. Ele foi erguido sobre 3 grandes pilares, 3 ideias fundamentais para que ele estivesse em sintonia com a Constituição. São eles: socialidade, eticidade e operabilidade. Vamos entender o que cada um significa. Primeiro, socialidade, a ideia de que nenhum direito é absoluto. Os direitos individuais precisam considerar seu impacto na coletividade, como a função social da propriedade. Segundo, eticidade. As relações jurídicas precisam ser guiadas pela ética, pela boa-fé, pela lealdade entre as partes. E terceiro, operabilidade. A busca por uma lei que seja mais prática, mais flexível e mais fácil de aplicar no mundo real. E para conseguir essa tal de operabilidade, essa flexibilidade, o legislador usou uma técnica muito inteligente, as chamadas normas abertas. Em vez de criar regras super detalhadas e rígidas que ficariam velhas muito rápido, o código traz conceitos mais amplos. Eles funcionam como ferramentas para o juiz poder adaptar a lei a cada caso concreto. E essas normas abertas vêm basicamente de 2 formas. Os conceitos jurídicos indeterminados são como um complete a frase. A lei fala em justa causa, e o juiz só identifica e aplica o conceito naquele caso. Já as cláusulas gerais são muito mais poderosas. É como uma folha em branco. O juiz não só define o que é boa-fé, por exemplo, mas ele também valora a situação e cria a solução jurídica. Isso dá um poder muito maior ao juiz. Ok, a gente já viu a teoria, os pilares, as ferramentas, mas como é que tudo isso funciona na prática, no dia a dia? De que forma essa revolução constitucional realmente impacta a vida das pessoas? O conceito-chave para entender isso tem um nome meio pomposo: eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas a ideia é simples. Significa que os direitos da Constituição, como dignidade, ampla defesa, igualdade, não valem só na sua relação com o Estado, na vertical. Eles também valem horizontalmente nas relações entre pessoas, empresas, vizinhos. A Constituição entrou de vez no jardim privado. E na prática, isso significa que um condomínio não pode te multar sem garantir seu direito de se defender, que um plano de saúde não pode impor um limite de tempo abusivo para sua internação, que a casa de uma pessoa que mora sozinha também pode ser protegida como bem de família, ou que um companheiro numa união homoafetiva tem os mesmos direitos num contrato de seguro. A Constituição está em todo lugar, protegendo as pessoas. Com essa nova realidade, aquela ideia antiga de uma hierarquia rígida de leis, onde a lei especial sempre vencia a geral, simplesmente não dá mais conta do recado. O modelo que a gente usa hoje é muito mais sofisticado. Os juristas o chamam de diálogo das fontes. Em vez de uma lei simplesmente anular a outra, elas conversam. O Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, todas essas leis são colocadas na mesa. Diante de um caso, o juiz não vai só aplicar a lei mais específica. Ele vai escolher, dentro desse diálogo, a norma que melhor protege a pessoa que está em situação de vulnerabilidade. A mudança de foco é total, da rigidez da lei para a proteção da pessoa. E esse diálogo vai além das leis brasileiras. Olha este exemplo que é muito impactante. A nossa Constituição até permitia a prisão por um tipo de dívida, a do depositário infiel. Só que o Brasil assinou um tratado internacional que proíbe isso, permitindo prisão por dívida só no caso de pensão alimentícia. O Supremo decidiu que esse tratado tem um status supralegal, ele está acima da lei comum. O resultado prático? Hoje, ninguém pode ser preso por esse tipo de dívida no Brasil, graças a esse diálogo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Afinal, o direito civil brasileiro está em crise? Bem, se crise significa uma mudança profunda de paradigmas, então sim, ele vive uma crise permanente. Mas se crise significa o fim, a extinção, a resposta é um categórico não. O que a gente vê é uma reconfiguração constante, uma adaptação necessária a um mundo que exige que o direito sirva antes de tudo e acima de tudo à pessoa humana. Uma revolução que, na verdade, nunca termina.